Olá, muito boa noite para todo mundo. Em tarde morredeira, com a boiada ajuntada na campina e a sururina cantando na paineira, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV acendeu a fogueira e chamou a pionada para formar uma reunião e participar desta função novidadeira, que começa agora com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Se o amigo está fazendo o planejamento da combinação dos melhores touros com as vacas mais indicadas e nesta lida está se defrontando com alguma trapeira que está difícil de ser resolvida, o nosso conselho é para que o companheiro não insista em campear uma solução caseira e procure a orientação de um especialista. Participando aqui no Terra Viva DBO na TV, da nossa sessão Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio lá do município de Lagoa Formosa, Gerais, mandada pelo Vitor Borges, que é produtor de bezerros para venda. Ele conta que recentemente inseminou com cimental preto um lote de vacas meio Angus e agora está pensando em usar essas fêmeas em um cruzamento com alguma raça taurina. Se o charolês ou o caracu mocho podem ser boas alternativas para essa finalidade do seu rebanho, né? Pois então, a hora agora é de escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, amigos do DBO na TV. Vitor, quando a gente pensa em fazer matriz, antes de a gente pensar no cruzamento, a gente tem que tomar que vai ficar na fenda, ela pelo zero, pelo curto, quando a gente está em regiões tropicais úmidas, como é no caso. Você está numa região que o verão é úmido e quente. Assim, toda matriz que você tiver tem que ter no máximo meio sangue de raças do frio, por exemplo, os europeus. Então, você já tem uma matriz meio sangue do frio, que é a meio sangue Angus Zebu, ok? Portanto, ela é o limite para você criar bem depois bezerro, para ela criar bem bezerros, para ela não ter problema de tolerância ao calor, ela conseguir dissipar o calor que ela produz. Então, ela é ótima, a meio sangue europeia. Em cima dela, o que a gente recomenda é que você tropicalize para segurar as filhas, ok? Porque você tem interesse em segurar as filhas. Assim, sempre a gente vai usar raças tropicais, sejam zebuínos ou sejam os taurinos adaptados, como o caracu e o senepol. Essas duas raças, o pelo é zero, é como se fosse um zebuíno. Assim, dessa forma, quando você usa um caracu ou um senepol sobre a sua meio sangue Angus, você fará animais novamente com pelo curto, pelo zero e muito adaptados aí para sua região. Agora, se você fosse fazer um cruzamento terminal, eu recomendaria outras raças. Podemos utilizar os bimestiços, no caso, Canchim, Santa Gertrudes, Brangus, Braford e mesmo o Bonsmara, que tem praticamente o mesmo metabolismo dos bimestiços. É um animal que vai muito bem, esses animais tricross de bimestiços, eles vão muito bem quando você tem um capricho para você poder explorar o potencial genético deles. Voltando então, resumindo, utilize os taurinos adaptados como caracu ou senepol na sua meio sangue. O senepol fará animais menores, de menor porte, e o caracu vai casar com a sua meio sangue Angus bem também, fazendo um animal de maior porte, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo! O povo aqui da televisão está precisando passar os comerciais que sustentam a nossa apresentação e para atender a esta precisão a gente vai fazer aqui um intervalo ligeiro. Se o amigo quiser passar a tramela na janela para cortar o vento, dá tempo, mas é bom não demorar porque é já que a função vai recomeçar. Cumprindo o seu roteiro costumeiro, o tempo está avançando cada vez mais ligeiro, deixando na poeira até o cavalo rei dos parelheiros. E a companheira fazendeira de certo que está vendo aí na sua região os sinais da passagem de estação, com o verão indo embora e o outono dizendo agora quais serão as novas cores na paisagem do sertão. Pois todo ano, quando chega esta hora, o fazendeiro fica preocupado e gasta tutano tentando arrumar jeito de poder produzir e fornecer capim para o gado quando parar de chover. Uma boa recomendação para dar atendimento a esta precisão é o diferimento de pastagem, que nem é uma novidade, mas a questão é que muita gente ainda tem dificuldade com o uso desse sistema e acaba não conseguindo o resultado esperado.
Aí, para campear informação de qualidade a respeito dessa tecnologia, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a doutora Fernanda de Cássia Gomes, engenheira agrônoma e pesquisadora da EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, que vai participar do nosso programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Prudente de Moraes, nas Minas Gerais. Boa noite, doutora Fernanda. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para esta prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vinda no nosso rancho eletrônico. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Ô, Fernanda, considerando que pode ter aí algum companheiro boiadeiro assistindo a gente que ainda não conhece bem esse sistema de trabalho, né? O que é o diferimento de pastagem? Bom, o diferimento de pastagem, o que é diferir, né? É protelar, é adiar. É você adiar o pastejo de uma área. É basicamente o produtor, né, o pecuarista, reservar, né, 1, 2, 3 piquetes, depende do tamanho, e deixar vedado, né, que o pessoal também chama de vedação de pastagem, para ser utilizado no período de escassez de forragem. Agora, qual que é o erro mais comum que o fazendeiro costuma cometer no uso dessa tecnologia na propriedade, Fernanda? Bom, o erro mais comum é quando a gente pensa em pasto diferido, o que é costume da gente observar é aquela macega, né? Aquele pasto passado com muito material morto, muito material senescente, né? Então, aí que está o erro, que é a época de diferimento, né? Então, normalmente aí é onde que tem o maior, onde a gente vê o maior erro, né? Então, se você erra na época de diferimento, né? Normalmente o que acontece é fazer o diferimento muito antes, então tem um acúmulo muito alto de material morto que não é interessante para o animal consumir. Qual é a melhor época para começar a fazer o diferimento de pastagem, Fernanda? Bom, a melhor época vai depender da região, do lugar, né? O diferimento de pastagem, assim como, né, o sistema de produção animal em pastagem, ele é muito dependente das condições climáticas, né? Então, assim, até em relação ao ano é diferente. Mas o que a gente usa? 30 a 40 dias antes do final da época das chuvas, que é o recomendado. Agora, existe um tipo de capim ideal para ser usado nesse sistema de diferimento de pastagem, Fernanda? Bom, vamos pensar nos capins que a gente não deve utilizar. Forrageiras do gênero Panicum, né, como Mombaça, Tanzânia, Paspalum, Andropogon também, são espécies forrageiras que têm um grande acúmulo de colmo. Então, é interessante que a gente escolha forrageiras que têm mais acúmulo de folha e menor acúmulo de colmo, né? Que não tem aquele crescimento essa produção tão grande de colmo. Então, por exemplo, braquiária, né? Normalmente forrageiras do gênero braquiária que são utilizadas, mas do gênero Cynodon também, né? Tifton, estrela também a gente pode utilizar para fazer o diferimento de pastagem. Ô, Fernanda, qual que deve ser a altura do capim na hora de fechar a área? Bom, a altura do capim, ela depende de qual capim a gente vai fazer, né? Mesmo, por exemplo, dentro das braquiárias, a gente tem vários... temos diferentes cultivares, né? Braquiária marandu, braquiária decumbens, piatã, então vai depender. Mas, normalmente, o que a gente vê, né, nos estudos aí, especialmente do pessoal do professor Dilermano, do professor Manuel, é que entre 10 e 20 centímetros é o ideal para a gente rebaixar esse pasto antes de iniciar o diferimento. Ô, Fernanda, o que vai acontecer, ou pode acontecer, né, se a gente deixar o capim ou muito rebaixado ou muito alto na hora de fazer o diferimento da área? Muito rebaixado, o que pode acontecer? Não vai ter material suficiente para a gente ter uma boa rebrotação. Quando você rebaixa muito o pasto também, você diminui a longevidade dele, a gente acaba degradando esse pasto, né? E se tiver com uma altura inicial maior, né?
a gente pode ter aí um acúmulo maior de material morto. Então, não retirou, né, aquela parte de baixo ali que tem o material morto. E aí, o que acontece? Atrapalha a entrada de luz na base do perfilho, né, das plantas. E essa entrada de luz na base das plantas estimula novos perfilhos. Então, acaba acumulando mais material morto quando você não rebaixa de forma correta. Não rebaixa tanto, né? Ô, Fernanda, agora como é que o fazendeiro faz para saber por quanto tempo ele pode deixar o pasto vedado? Sim, novamente eu volto. O diferimento, ele não tem muito essa receita. A gente faz as recomendações, mas tudo vai depender, né, de qual espécie está sendo utilizada, de qual região. Mas, normalmente, entre 65 a 85 dias que a gente pode estar utilizando esse pasto diferido. O ideal é que esse animal, os animais que entrarem no pasto diferido, que ele não permaneça, né? Que eles não permaçam o tempo todo nesse piquete. O ideal é que a gente escalone a entrada desses animais dentro da área que você escolheu para diferir. Mas entre 65 a 85 dias é um período que a gente pode contar com ele. Muito bom. Fernanda, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. Muito obrigado pelas suas informações precisas e muito úteis. Um abração para você e um abraço para toda a turma da EPAMIG aí. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Boa noite. O volume da produção de leite no Brasil deve aumentar apenas 1,5% neste primeiro semestre de 2023. Acompanhe. Com a aprovação de reformas importantes previstas pelo novo governo, principalmente a reforma tributária, a indústria de lácteos pode ser beneficiada, mas o produtor de leite deve ficar em alerta. É uma questão de que você vai ter claramente a indústria sendo beneficiada. Então, quando você olha o setor de lácteos pelo lado da indústria, pode ter uma melhora das condições tributárias. Agora, quando você pensa pelo lado do produtor de lácteos, pode ser que seja um pouco mais, aumente um pouco a carga. Então, a gente vai ter que ver, acho que nesse ponto, eu acho que decisivo ao longo desse ano vai ser essa discussão da reforma tributária. O volume da produção de leite no Brasil deve aumentar apenas 1,5% neste primeiro semestre de 2023. Base produtiva menor e condições climáticas são alguns dos fatores que contribuem para este cenário. A produção vem num cenário de 2022 muito ruim. A produção caiu 5% ano passado. A rentabilidade do produtor está maior, mas a gente tem uma base produtiva menor. Então, em função principalmente dessa base produtiva menor, a gente teve problemas no sul do país, com laninha, né, pelo 4º ano consecutivo. E a gente acredita aí que no primeiro semestre a gente recupera aí 2,5%, ou seja, a gente não recupera os 5% que a gente perdeu no ano passado de produção. No mercado internacional, são esperados preços um pouco mais baixos por conta da oferta, que ainda está em recuperação em algumas regiões, e a demanda está mais fraca. A gente está passando por um processo de desaceleração econômica na Europa, nos Estados Unidos. Até a China está começando a reacelerar, então a demanda como um todo é mais fraca. E com esse crescimento de oferta, os preços internacionais eles vêm caindo devagar, mas vão ser mais baixos do que no ano passado. Em relação ao consumo dos lácteos neste ano, as expectativas são positivas. Segundo os especialistas, o valor colocado no mercado por meio de iniciativas sociais do novo governo favorece o aumento das vendas. A gente já tem visto refletir isso em algumas categorias, com a queda do preço de lácteos e as alternativas que se busquem também dentro de alguns segmentos lácteos, como misturas lácteas, por exemplo, um caminho em substituição ao leite condensado, algumas oportunidades também no mercado de queijos, que é um mercado que vem crescendo bastante. Eu não tenho dúvida que esse incentivo agora de valor no mercado vai alavancar, sim, o consumo, e a gente tem uma perspectiva mais positiva do que foi o ano de 2022. Diante deste cenário de muitos desafios para o setor, o produtor de leite pode encontrar na tecnologia uma grande aliada para a otimização da atividade.
A gente tem ferramentas ali para o produtor lidar melhor com o tema de mastite, usar menos antibiótico, descartar menos leite. A gente tem ferramentas como softwares de gestão, né, para poder ajudar ali, tanto no controle, no dia a dia, nas tarefas, como também na avaliação da fazenda. Por será que minha fazenda está indo bem ou não? Quais são os meus indicadores, né? E a gente faz agora um rápido intervalo e volta logo em seguida para dar sequência nessa nossa apresentação. Aguarde. Pois então, com o gado estando já viçoso na invernada e o comprador esperando agora, ansioso para ver essa boiada no mercado, a gente passa agora a fazer a recitação do noticiário e do comentário a respeito da arroba e da sua cotação, na intenção de ajudar o companheiro e a companheira boiadeiros a tomar a decisão de entrar ou não numa nova negociação. Aleluia, aleluia, aleluia. E todo mundo que está aí na frente da televisão, faça o favor de se segurar na cadeira e prestar a máxima atenção, porque chegou o dia que a gente tanto queria de poder abrir esta parte da nossa função novidadeira, recitando e repetindo essa louvação, para fazer a anunciação da notícia mais esperada pelos companheiros e companheiras fazendeiros do país inteiro. Pois então, conforme muita gente aí da nossa audiência já tem sabedência, até que, enfim, chegou ao fim a trapeira da China contra a carne bovina brasileira e a exportação já pode ser retomada. A liberação dos embarques foi anunciada em Pequim, quando ainda era madrugada aqui no Brasil, pelo senhor ministro da Agricultura, depois de uma reunião com o chefe-geral do Departamento de Alfândegas, que é a repartição encarregada de dizer o que pode e o que não pode entrar lá no Gigante Oriental. Mas antes ainda de fazer a comemoração, fique o amigo boiadeiro saberizado também de que no pacote dos presentes recebidos pelo setor exportador brasileiro, ainda foi atendido o pedido de ampliação do número de frigoríficos autorizados a exportar carne daqui para lá. A este respeito, o que tem para ser contado é que um estabelecimento de Mato Grosso, que estava com o fornecimento interrompido, foi tirado do castigo e 4 novas indústrias foram habilitadas para começar a embarcar, sendo 2 da Rondônia, 1 do Espírito Santo e 1 do Paraná. Desde o ano de 2019, a China não autorizava nenhum frigorífico novo a entrar na relação dos seus fornecedores brasileiros. E ainda foi pouco, porque juntando os produtores das 3 carnes, mais de 80 estabelecimentos já mandaram a documentação exigida e estão esperando para entrar nessa lista. Mas a negociação só começou e ainda tem muito chão para avançar nessa discussão. E enquanto a companheira pecuarista corre lá na vendinha do seu João Melão para comprar todo o seu estoque de rojão, a gente aproveita para deixar avisados tanto o amigo invernista que tem gado terminado no ponto para vender, quanto o comprador que está com o caminhão pronto para carregar, que a liberação da exportação só vale para animais abatidos a partir desta sexta-feira, dia 24 de março. O caso, então, é que, para a pintada que estava coitada na beira do rio, a hora de matar a sede agora já está chegada, né? Conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, desde o dia 22 de fevereiro, quando o governo brasileiro confirmou que tinha sido um caso de falsa vaca louca o motivo da morte de um boiarado no estado do Pará, o nosso mercado pecuário está praticamente parado. O que garantiu algum movimento no comércio boiadeiro foi o abastecimento caseiro, sendo que o boi comum acabou caindo até menos do que era o esperado. Já por animal criado e abatido no sistema exigido para exportação, esse já faz um mês que não tem nem cotação, né? A questão agora é esperar para ver como é que vai ser essa negociação, sendo que a precisão passou a ser toda do dono do frigorífico e o fazendeiro está de cavaleiro na situação, até porque depois de uma estação chuvosa bastante generosa, né, na invernada tem pasto à vontade, de boa qualidade e não carece de ter pressa para vender a boiada. Mas, por enquanto, o mercado ainda está sossegado e no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões pesquisadas, com a arroba subindo em 4 dessas praças e caindo só em uma. Em Paragominas, no Pará, a alta foi geral, com o boi indo para R$ 244,50 e a vaca para R$ 236,50, a prazo e livre do Fundo Rural. No oeste da Bahia, o macho aumentou para R$ 241,50.
No oeste do Rio Grande do Sul, o boi foi para R$ 9,15 o quilo vivo, ou R$ 274,50 por arroba. No norte das Minas Gerais, o macho melhorou para R$ 246,50. Mas no Triângulo Mineiro, a vaca piorou para R$ 228,50. Bom, e para a gente arrematar a função de hoje, falta só a recitação do versinho do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. É verdade, e eu não vou esconder, nem deixar de contar para os companheiros cantorinos, violeiros e dançarinos catireiros, que teve um dia em que o meu coração acordou desacursoado e não queria mais fazer poesia. Mas a esperança, mesmo quando se cansa, não é sentimento que se amansa no peito. Ela voa sem precisar de ter consentimento e leva o caboclo de volta para o eito. Porque quem ama a liberdade nunca vai se conformar de viver sem lutar e lidar pela verdadeira felicidade. É por ter no coração o maior orgulho do mundo de poder fazer aqui a celebração da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira que a gente sempre arremata esta apresentação com recitação de poesia, falando da simplicidade, da vida e da nossa alegria de tocar a lida de todo dia. E para quem tem este mesmo gosto, vai aqui a recordação de que todas estas trovinhas faladas no programa estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha coleção Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros boiadeiros ou não do Brasil inteiro. Não tem nas livrarias, viu? E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807, repetindo, 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com a boiada entregue na estação e a pionada do patrão já fazendo a embarcação, a nossa missão por hoje está terminada e, sendo assim, a gente anuncia a despedida e faz a retirada, deixando prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã mesmo, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.